O Evangelho de hoje é um chamado poderoso à conversão e também à verdadeira felicidade. Isso porque Jesus nos ensina que a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas na confiança em Deus. E ele inverte a lógica humana, mostrando que aqueles que sofrem agora, mas permanecem fiéis, serão consolados por Deus. E essa mensagem é essencial para os nossos dias. Sabe por quê? Vivemos em uma sociedade que valoriza o sucesso financeiro, o reconhecimento humano acima de tudo. Só que Jesus nos lembra que tudo isso é passageiro e pode nos afastar do verdadeiro propósito da vida. Então, ao abraçarmos as bem-aventuranças, encontramos liberdade, paz, um novo sentido, um sentido maior para a existência. A transformação acontece quando escolhemos confiar plenamente em Deus, desapegar-nos do efêmero e viver segundo os valores do reino. Então, que este Evangelho nos impulsione a uma vida mais autêntica e cheia de fé. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para este domingo, dia 16 de fevereiro de 2025, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 6, versículos 17 e do 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho deste domingo nos apresenta um dos discursos mais impactantes de Jesus, conhecido como as bem-aventuranças e também as advertências. Mas antes de nos aprofundarmos no significado desse ensinamento, nós precisamos compreender o contexto em que ele foi anunciado, em que ele foi pronunciado, melhor dizendo. Jesus havia passado a noite toda em oração e, ao amanhecer, escolheu os 12 apóstolos. Depois disso, desceu da montanha, parou em um lugar plano, cercado por uma multidão vinda de toda a região. E ali ele proclamou verdades que desafiavam a lógica humana, abalavam a segurança dos que confiavam nas riquezas, no status, na falsa estabilidade deste mundo. Então as palavras de Jesus não são apenas belas sentenças motivacionais. Elas são um chamado radical à conversão.
E muitos olham para esse trecho do Evangelho e interpretam de maneira superficial como se fosse uma simples compensação. Ou seja, se você sofre agora, Deus vai recompensá-lo depois. Ou até mesmo os ricos serão punidos. Mas essa leitura, queridos, simplista, não capta a profundidade da mensagem. Sabe por quê? Porque Jesus não está apenas prometendo um consolo futuro aos pobres, aos aflitos. Ele está revelando uma verdade essencial. O reino de Deus pertence aos que se desapegam deste mundo e colocam sua esperança em Deus. É isso que esse Evangelho de hoje quer trazer aos nossos corações. E é isso que quero trazer de uma forma simples, que vocês possam compreender. Mas antes, sejam todos bem-vindos, é uma grande alegria ter a presença de todos vocês aqui neste nosso encontro. É um momento muito especial, muito esperado por mim. Não sei por você que me acompanha todos os dias, mas é um renovo em minha vida e quero que isso também seja na vida de todos vocês. Quero também enviar um abraço muito especial a Leandro Feltrin, ele que é um importantíssimo apoiador aqui do canal. E também lhe convido, se você puder, se torne membro. Venha fazer parte, fortalecendo ainda mais esta obra. Clique na página inicial lá do canal. Tem um botão chamado Seja Membro. Você terá maiores informações. Queridos, para entender também o impacto dessas palavras de Jesus hoje, devemos lembrar que ele estava pregando para um povo sofrido. A maioria das pessoas que o ouviam eram formadas por camponeses, pescadores, trabalhadores explorados pelo Império Romano, pela elite religiosa. O peso dos impostos era esmagador. Os líderes religiosos, em vez de aliviar esse fardo, o que eles faziam? Impunham ainda mais regras e exigências. E nesse cenário de desigualdade e de injustiça, a mensagem de Jesus não apenas trazia esperança, mas também invertia completamente os valores estabelecidos. Então, ao proclamar que os pobres, os famintos, os que choram são bem-aventurados, Jesus não está exaltando o sofrimento em si, mas chamando a atenção para aqueles que dependem totalmente de Deus. Agora, os ricos, os satisfeitos, os que vivem apenas para o prazer imediato, por outro lado, vivem como se não precisassem de Deus. E esse é o perigo contra o qual Jesus nos alerta. Quando Jesus declara: "Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus", ele não está apenas falando dos economicamente desfavorecidos. Pobreza, queridos, no sentido evangélico, significa reconhecer a própria dependência de Deus, colocar nele a nossa esperança e também confiar que ele proverá. Os que têm fome agora serão saciados. Mas de que fome Jesus fala? Não apenas, queridos, de fome física, mas também da fome de justiça, da sede de verdade, da necessidade de um sentido maior para a vida. E os que choram? Eles haverão de rir. Aqui Jesus está dizendo que as dores do tempo presente não são definitivas. A cruz até pode parecer pesada, mas não tem a última palavra. Sofrimento vivido com fé torna-se então caminho de santificação e redenção. Claro, queridos, é um desafio viver essas bem-aventuranças nos dias de hoje, não é mesmo? Muitas vezes caímos na tentação de pensar que as palavras de Jesus foram ditas apenas para um grupo seleto de seguidores daquela época. Mas a realidade é que elas são chamado atemporal para cada um de nós. Então, o que significa, por exemplo, ser pobre de espírito hoje? Significa, queridos, confiar mais em Deus do que em nossas posses materiais. Significa não se deixar consumir pela mentalidade do mundo que
prega que apenas quem tem poder e dinheiro é bem-sucedido. Vivemos em uma sociedade que valoriza a ostentação, o acúmulo, o individualismo. Só que Jesus nos convida a viver de modo diferente. Ser pobre de espírito é reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e que nossa missão é compartilhar, ajudar e servir. Quando nos desapegamos do desejo desenfreado de status, de aprovação, aí sim encontramos a verdadeira liberdade. Então o Evangelho de hoje nos convida a fazer uma revisão profunda de vida. Será que estamos realmente vivendo como discípulos de Cristo ou estamos tentando equilibrar nossa fé com um estilo de vida mundano, buscando somente riquezas e reconhecimento ao invés da santidade? Precisamos nos lembrar que a conversão não é um evento único, mas um processo diário. Devemos sim, todos os dias, escolher viver conforme as bem-aventuranças, evitar os perigos das falsas seguranças. Por isso Jesus nos dá uma promessa: aqueles que confiam nele jamais serão abandonados, porque ele é a nossa verdadeira segurança. Nele encontramos a paz que o mundo não pode oferecer. E claro, a decisão é nossa, é minha, é sua. E o que você escolhe? Continuar confiando nas seguranças passageiras deste mundo ou depositar sua vida nas mãos de Deus? Jesus está te chamando para viver uma vida que vai além do visível, uma vida que busca a eternidade. Então reflita muito bem, pare e pense. Se ficou alguma dúvida, ouça novamente este Evangelho. Deixe também nos comentários logo abaixo a sua resposta. A minha resposta é a seguinte: Senhor, eu quero confiar apenas em Ti. Por isso, Senhor, estamos aqui hoje buscando compreender e principalmente viver as bem-aventuranças que Teu Filho nos ensinou. Por isso, Pai, dá-nos um espírito desapegado das riquezas deste mundo. Tudo para que nossa maior riqueza seja a Tua presença em nossa vida. Ensina-nos a confiar em Ti mesmo quando a pobreza nos desafia, quando a fome de justiça nos inquieta, quando as lágrimas parecem ser nossa companheira. Sabemos, Senhor, que Tu enxugas as lágrimas, cada lágrima caída. Sacias cada necessidade dos que esperam em Ti. Fortalece-nos então, Senhor, para não buscar a segurança nas ilusões passageiras deste mundo. Que não sejamos seduzidos pelos elogios, mas sim reconhecidos, Senhor, por Ti. Que possamos viver para agradar-Te em Ti, em tudo. Dá-nos coragem para suportar as críticas, as rejeições que possam vir ao viver a verdade do Evangelho. Que nossa fé não esmoreça diante da perseguição, mas cresça, firme, inabalável, na certeza da Tua promessa. E, Senhor, queremos confiar apenas em Ti. Faz-nos pobres de espírito para que nossa verdadeira riqueza esteja no Teu reino. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. E quero fazer um convite mais que especial. Nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, irei aguardar você também lá no canal Reavivando Histórias. Você terá um encontro comigo e apresentar um lindo vídeo. Portanto, segunda-feira, a partir das 7 da manhã, irei aguardar você lá no canal Reavivando Histórias. Na minha voz, uma linda história, um lindo vídeo da série Os Milagres de Jesus. Claro, irei aguardar a presença de todos vocês.
No vídeo de hoje também não se esqueça, deixa o like, se inscreva aqui no canal também se você ainda não é inscrito. Faça este evangelho chegar a mais e mais pessoas compartilhando. E, claro, irei aguardar você também novamente aqui no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.